Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres, e hoje com a história de um criado. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cuja fisionomia, ar inteligente, surpreendiam por sua distinção. Em suas maneiras, nada havia de rústico ou plebeu, e ao mesmo tempo que diligenciava bem servir seus patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilismos, aliás, muito próprio das pessoas de sua condição. Voltando de uma festa à casa dessa família, onde o conhecêramos e porque não o víssemos, perguntamos se o haviam despedido. Disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá falecera. Lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos assaz elevados para sua posição. Mais tarde, veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis o que nos disse ele. Na penúltima encarnação, havia eu nascido de muito boa família, mas cujos bens estavam arruinados pelas prodigalidades de meu pai. Órfão muito criança, um amigo deste recolheu-me e mandou educar-me excelentemente como um filho. Educação essa que me suscitou tal vaidade. Meu protetor de então é hoje o Sr. G, ao serviço do qual me conhecestes. É que eu quis expiar o orgulho na última existência, sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Cheguei a salvar-lhe a vida sem que ele o soubesse, e isso constituiu também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado para me não deixar corromper num meio vicioso. Conservando-me impoluto, a despeito dos maus exemplos, agradeço a Deus a recompensa na felicidade que hoje gozo. Pergunta: como salvastes a vida de G? Resposta. Ele responde: evitando que fosse esmagado por um grande tronco em passeio a cavalo. Eu que o seguia percebi o perigo e com um grito lancinante fi-lo voltar rápido, enquanto o tronco se abateu. G, a quem referimos o fato, dele se lembrou. Pergunta: por que desencarnastes tão jovem? Ele responde: porque Deus julgou suficiente a prova. Pergunta: como pudestes aproveitar essa provação quando não tinhais noção da causa anterior? Ele responde: na humildade da minha condição, ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação, que, a não ser assim, eu teria de recomeçar. Nos momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que fora, e ao despertar invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Tive mais mérito lutando assim, pois com a lembrança do passado, o orgulho se teria exaltado, perturbando-me, ao passo que deste modo apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição. Pergunta: de que serviu terdes recebido uma brilhante educação, se na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Ele responde: tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos. Por isso ficaram no estado latente, para que hoje eu os reencontrasse. Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como desenvolvendo minha inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, eu não passaria de um criado. Pergunta: a abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Ele responde: sem dúvida,
E ao menos é esse o caso comum. Às vezes, tais criados são membros da mesma família, ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento, e que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte em absoluto não interrompe essas relações, que podem perpetuar-se por séculos e séculos. Pergunta: por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Ele responde: acusai a afeição egoística e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho em detrimento da abnegação. Induzindo os homens à verdade, o Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Explicação da Sociedade Espírita de Paris. Nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se G tivesse ciência do que havia dito seu criado, ficaria para com ele numa posição embaraçosa e não o conservaria como tal, obstando por conseguinte uma provação proveitosa para ambos. Pois bem, meus irmãos, vemos nesse relato o quanto é importante termos força de vontade para vencermos a nós mesmos, vencer as nossas más tendências. E vemos também o quão é importante o esquecimento do passado. Sem ele, esse espírito e o Sr. G ficariam numa situação um pouco embaraçosa e não seria proveitosa, talvez, para nenhum dos dois. E vemos também, como ele diz, que que ele desencarnou jovem porque ele já tinha cumprido a sua tarefa, né? E com grande proveito. Isso pode acontecer? Pode, da vida ser abreviada, porque a missão da pessoa aqui já está realizada. Da mesma forma também como pode ser concedido um pouquinho mais de tempo para que a pessoa termine, né, a sua tarefa. Mas tudo de acordo com o mérito e de acordo com a necessidade. Então, meus irmãos, por hoje é só. Até o próximo estudo.